Olá, pessoal. Meu nome é Tiago de Araújo, eu sou defensor público aqui do estado de São Paulo. Fui defensor público também no estado do Rio Grande do Sul, sou professor de cursos preparatórios na área de direito penal, de direito processual penal. É muita alegria aqui, é com muita alegria que estou aqui, junto com o professor Marcelo, aqui em nome do SES, do Arivero, para trazer aqui um tema bem legal para vocês, conforme a gente vai explicar mais tarde. Peço aí inicialmente que o professor Marcelo se apresente aqui, me apresentei brevemente. Diga aí, Marcelo dispensa apresentações, né, Marcelo? Mas se apresente aí para o pessoal. Oi, Tiago. Olá para todos. Gente, é uma alegria para a gente aqui estar participando desse encontro. Acho que tá sem som, né? Está com som? Acho que o meu som não abriu, cara. Espera aí. Vou ter que voltar aqui, cara. Eu tô ouvindo bem. Oi, tá? É porque não abriu, eu não passei como, não apareceu verdinho para mim aqui, cara. Mas tudo bem, porque assim, quando está falando, você aparece como na tela principal, né? O meu não apareceu, por isso que eu fiquei na dúvida. Entendi. O verdinho agora foi para mim, entendi. Então, tua imagem, né? Peraí, deixa eu ver aqui o que acontece. O meu áudio está aberto aqui, está normal. Não sei se é a configuração, da visualização. O meu está aqui, Speaker View. Aí, quer dizer, era para aparecer, eu falando, aparecer como aqui na principal, né? Agora está aparecendo o verdinho aqui em você, veio para mim agora. Deixa eu falar para ver se eu fico na tela grande também. Porque eu estou te vendo aí na principal, não sei, para mim, não sei se para vocês aparece, né? Mas para mim eu estou pequenininho ali. Para mim aparece como você. Quando você falou agora foi o verdinho para você. Mas eu fiquei na tela grande ou não? No meu celular, elas estão do mesmo tamanho, todas as telas. Não consigo dizer, mas o Alisson talvez consiga aí. Para o Alisson, fica assim, como é que fica ali? Está na tela grande. Quando o Tiago fala, aparece a imagem de Tiago grande. Quando o senhor fala, aparece a imagem grande. Pode ficar tranquilo. Desculpa, então. É porque, para mim, não aparece nem o verdinho e nem a tela grande. Então, pensei que estava sem som para mim. Tranquilo. Vamos recomeçar, então? Pode ser? Vamos. Desculpa aí, porque no meu retorno aqui, aí fiquei às cegas aqui. Mas vamos recomeçar? Pode recomeçar? Pode sim, sem problemas. Tiago inicia. Atenção, um momentinho só, tá? Atenção, edição. A gravação vai ser a partir de agora, tá certo? Pode gravar. Olá, pessoal. É com muita alegria aqui que estamos, em nome do Adverum, do SES, fazendo aqui uma conversa, um bate-papo muito legal. Meu nome é Tiago de Araújo, tá? Sou defensor público do estado de São Paulo, fui defensor público também lá no estado do Rio Grande do Sul, hoje atuo no Criminal, Tribunal do Júri, e sou também professor das matérias de Direito Penal, Processo Penal e correlatas aí para cursos preparatórios de concursos públicos. Estamos aqui hoje com o professor Marcelo Zeda. Peço que o professor Marcelo aí se apresente rapidamente, apesar de dispensar aí apresentações, professor. Olá, Tiago. Olá, pessoal, todos que estão nos acompanhando aí. Eu sou Marcelo Zeda, sou professor aqui do SES desde 2012, na área de penal, processo penal, legislação especial. Sou defensor público federal, atuo no Rio de Janeiro, na DPU no Rio de Janeiro, na primeira categoria, perante o TRF da segunda região, turmas recursais e o TRE também do Rio de Janeiro. Então, aqui, para a gente é uma alegria participar com vocês desse encontro, para a gente conversar sobre temas importantes que fazem parte aí, do dia a dia das provas de concurso e que, com certeza, vão orientar o seu estudo, orientar a sua preparação. Beleza, professor Marcelo. A gente sempre se pergunta, né? São tantos os assuntos nos editais, os editais são tão extensos, né? E isso vale para as provas de magistratura, promotor, promotora, defensor, defensora. As provas as mais variadas cobram direito penal, direito de processo penal e as outras matérias com bastante intensidade.
e às vezes os alunos se perguntam se é possível focar em alguma matéria específica dentro de cada matéria, em algum assunto, se algum assunto é mais recorrente, se algum assunto pode requerer uma atenção maior porque tem uma incidência maior, e é óbvio que a resposta é sim, né? E é pensando justamente nisso, é justamente com esse intuito que a gente está fazendo aí essa conversa, essa série de conversas que vai haver, como explicaremos aí mais tarde, com o intuito de trazer aqueles temas que em todas as principais carreiras, aí incluída magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, entre outras, delegado de polícia, né? Quais são aqueles temas que em todas essas carreiras são mais recorrentes, né? Hoje a gente vai falar de um tema específico, mas haverá também outras conversas, e a gente acabou selecionando 10 temas aí que têm uma incidência quase que obrigatória em todos os concursos ao mesmo tempo, e a gente faz essa ressalva de que são todos, sim, porque as matérias acabam sendo parecidas, não idênticas, mas têm uma abrangência comum muito grande, e os assuntos que a gente vai trabalhar realmente são quase que figurinha carimbada em todas as provas aí que a gente vai mencionar. Então, a ideia é trazer um pouco desses assuntos, trazer um aperitivo sem esgotar, é claro, vai ser uma conversa mais para contextualizá-los, e nesse sentido a gente vai tocando aí a conversa de hoje. Não é isso, professor Marcelo? Isso, Thiago. Então, veja, para a gente escolher esse top 10 aí, esse top 10 de temas, a nossa equipe fez aqui uma reunião de todas as provas dos últimos 4 anos, traçando um perfil de recorrência para determinar aqueles temas que realmente são cobrados nas provas. A gente sabe, gente, que a preparação no concurso, é claro que a gente tem a faculdade, a formação, o ideal é que você tenha uma melhor formação possível, que você tenha a base de todas as matérias, mas a gente sabe que concurso é diferente. O treinamento para o concurso ele tem que ser otimizado em cima daquelas questões recorrentes. Não que determinado tema nunca vá cair. A gente sabe que pode cair. Tudo pode ser cobrado se está no edital. Agora, existem aqueles temas que são obrigatórios, como o professor Tiago disse. Aqueles temas que têm uma recorrência maior e que, obviamente, devem ser priorizados no nosso estudo. Então, foi com base nessa metodologia que a nossa equipe estabeleceu aqui esses temas que são os mais recorrentes. Veja, esse conteúdo foi preparado para vocês com muito carinho. A gente está aqui com o coração aqui nesse momento, na transmissão, na nossa conversa aqui com vocês, assim, com todo carinho, sabendo que nós já passamos por essa fase também, né? Eu e Thiago já, na nossa história de concurseiros aí, já passamos, Thiago já passou lá como defensor do Rio Grande do Sul, agora defensor em São Paulo. Então, a jornada do concurseiro é uma jornada, né, difícil, espinhosa, mas a gente conseguiu chegar até aqui. E a gente chegou até aqui porque o estudo foi otimizado. Então, a experiência da gente passa para você também. A ideia é essa. Então, veja, com muito carinho mesmo que a gente preparou esse conteúdo. A gente vai falar aqui sobre esses 10 temas em sequência, mas antes de prosseguir, eu queria que você curtisse aí o vídeo, né? Se o vídeo é relevante para você, se você está gostando, é relevante, curta o vídeo aí, chama algum amigo, convida o amigo, manda o link para poder acompanhar também, porque se é bom para você, é bom para outras pessoas também. Então, a gente vai compartilhando essa ideia aí. Então, curta aí, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição para acompanhar os conteúdos relevantes. Então, vamos aos temas, vamos apresentar aqui os temas, os conteúdos que vão ser expostos nesses 10 encontros. Então, ao longo de 10 dias, então, a jornada é a seguinte: ao longo de 10 dias, nós vamos apresentar para vocês os 10 temas mais cobrados nas provas. Ao final desses 10 dias, atenção, nós vamos ter um simulado com um gráfico de desempenho para medirmos o quanto vocês absorveram desse nosso conteúdo. Então, veja, olha o compromisso. Tem um compromisso aqui que a gente vai ter que estabelecer a partir de agora, que esse é o nosso primeiro momento. Então, você vai acompanhar esses 10 encontros, assistir a esses 10 temas. No final, nós teremos um simulado, e esse simulado vai dar um diagnóstico da realidade aí do que você absorveu. As 10 melhores notas, e aí vem uma boa notícia, as 10 melhores notas nesse simulado vão receber
prêmios. Então, os 10 melhores alunos aí que participaram que vão participar do simulado vão receber prêmios. Então, é mais um atrativo para você participar dessa série, dessa nossa sequência. Tá? E aqueles que comparecerem todos os dias desse evento, os 10 dias, também vão receber um certificado. Então, tudo aqui vai ser aproveitado. Então, você tem a chance de ganhar aí alguns prêmios, algumas novidades aí que você vai saber na hora certa, fazendo o simulado, destacando-se dentre os 10 melhores, e também o certificado por ter acompanhado esse tempo aí, que as horas sempre são válidas, tá bom? Então, quais são os temas que nós trataremos aqui? Vamos rufem os tambores aí. O nosso setor de inteligência chegou à conclusão que esses são os temas mais cobrados. Então, no top 10, Estado e o poder de tributar. O Estado e o poder de tributar, analisando o sistema tributário nacional. 9, eu estou de 10, estou na ordem decrescente aí, tá? O tema 9, do processo de conhecimento e do cumprimento da sentença. Então, um procedimento comum vai ser analisado nesse tópico. 8, da responsabilidade civil. 7, licitações e contratos administrativos. 6, dos direitos e garantias fundamentais. No 5, aí, a organização do Estado, então, temas de direito constitucional nessa parte. E aí, nos 4, descendo aqui até o primeiro tema, que vai ser o tema de hoje, nós temos prisão, medidas cautelares, liberdade provisória. E aí, nesse contexto, prisão temporária, audiência de custódia. Gente, tema que foi influenciado assim, de forma muito importante agora pela Lei Anticrime, a Lei 13.964 de 2019. Então, as medidas cautelares, tema da hora, tema certo de prova. Da prova, você sabe que nós tivemos algumas novidades aí também no título da prova. A cadeia de custódia, que era um tema doutrinário, agora faz parte do CPP, então, da prova. Do crime e da imputabilidade penal, é o top 2 aqui, e o top 1, que é o tema de hoje, nós vamos falar sobre as penas. Então, das penas, tema também fundamental, certo em todas as provas. Como o Tiago falou lá no início, magistratura, Ministério Público, Defensoria, carreira de delegado, todas as carreiras vão cobrar a parte das penas, e, em geral, esses 10 temas aí que nós acabamos de apresentar. Então, o nosso tema de hoje será o tema acerca das penas, e o professor Tiago vai dar aí o pontapé inicial falando sobre as teorias da pena. Perfeito, Marcelo. Realmente, das penas é um tema, assim, como eu disse no início, é figurinha carimbada, é tema certo, é difícil a gente ver uma prova em que não haja cobrança desse tema, e isso até por um motivo simples, pessoal, porque é um tema que, na prática, ele é mais do que necessário, ele é automático, Quem faz audiência todo dia, quem faz petições todo dia, faz dosimetria da pena todo dia, critica a dosimetria da pena, seja no Ministério Público, seja na Defensoria Pública. Então, esse tema é necessário, é óbvio que ele cai, porque ele precisa cair mesmo em provas, o candidato e a candidata precisam demonstrar conhecimento mesmo, da dosimetria da pena, das teorias da pena e tudo mais. Então, falando especificamente desse tema e trazendo aí inicialmente uma contextualização que é importante, dentro desse tema, a gente às vezes quer entender como funciona a dosimetria, o que é que pode levar um juiz ou uma juíza a aumentar a pena. Antes, a gente talvez precise entender a razão de existirem as penas, quais são as funções da pena, para que serve a pena, E, para isso, é bem tradicional a classificação, pessoal, em teorias. Teoria absoluta, teorias relativas, a gente fala na teoria mista também, que dizem respeito, que estão interligadas, relacionadas a possíveis funções que a pena, a sanção penal de um modo geral, mas a pena especificamente, tem no direito penal. Então, de início, o que é que se fala? Teoria absoluta, Teoria absoluta encara a pena como mera retribuição. Qual é o sentido de existir a pena? Por que a pena existe? Para que a pena existe? Ela existe para punir por punir mesmo. É importante a punição, é importante retribuir a alguém o mal causado, a pessoa que comete o ilícito, ela tem que receber uma retribuição pelo mal que ela fez.
Por que é um fim em si mesmo? Por que se fala em teoria absoluta e se fala em pena como um fim em si mesmo? Porque ela não está se destinando a nenhuma função específica. É a pena pela pena, é a pena pela retribuição, é a teoria absoluta, a pena como algo absoluto, que se opõe às diversas teorias relativas, né? Tradicional essa classificação em teorias relativas que falam da pena como prevenção geral negativa, como prevenção geral positiva, como prevenção especial negativa e como prevenção especial positiva. Por que essas teorias são relativas? Por um motivo simples. Se a absoluta trata da pena como um fim em si mesmo, as teorias relativas vão dizer, olha, a pena ela existe porque ela tem uma função específica, seja afirmar a validade do sistema, seja induzir pessoas a não praticarem mais crimes, sejam outras funções que a gente vai citar aqui quando a gente falar das prevenções. A pena ela se destina a um fim maior do que a punição pela punição, a retribuição pela retribuição. Tranquilo? Então, teorias relativas quais são? Que noções gerais, se liguem que isso pode estar no simulado aí. Teorias relativas são a da prevenção geral negativa e positiva, como eu falei, especial, negativa e positiva também, como eu falei. A prevenção geral negativa, pessoal, é a ideia de pena como destinada à dissuasão, ou seja, a pena serve para evitar que a coletividade pratique novos crimes. Então, dissuasão no sentido de que, à medida que eu imponho a pena, por exemplo, a uma pessoa que pratica um homicídio, que inclusive vai para a imprensa, e a imprensa também noticia que a pena foi rigorosa dessa pessoa, acredita-se que, a partir da imposição dessa pena, a sociedade em geral vai compreender que não vale a pena mesmo, não há um custo-benefício até em praticar crimes. Por quê? Porque existe uma pena que é imposta às pessoas e que, portanto, gera certo medo, gera certo receio na coletividade de praticar aí novos crimes. Essa prevenção geral também tem um aspecto positivo. Quando a pena ela é aplicada, e se a gente adota a teoria relativa que afirma que a pena tem o conteúdo de prevenção geral positivo, a finalidade de prevenção geral positiva, a gente afirma também que, quando se aplica uma pena, se reafirma a própria validade do direito penal, do sistema. Quando a gente aplica uma pena, a gente está dizendo, olha, existe um direito penal, existe uma legislação, essa legislação funciona, essa legislação não é, digamos assim, uma legislação de fachada, e, portanto, o sistema penal está, digamos assim, redondo, está funcionando, está em vigor. Com a prevenção geral positiva, a gente diz a pena serve para reafirmar esse sistema penal, reafirmar a própria autoridade do Estado. Tá? A prevenção também pode ser especial, específica. Geral é quando ela é destinada a toda a coletividade, por isso geral. Mas específica é quando a pena é pensada na sua função em relação ao indivíduo específico, a pessoa específica que recebe a pena. Então, a gente pode falar, por exemplo, em prevenção especial, negativa ou positiva. A prevenção especial negativa, assim como a prevenção geral negativa, parte da ideia de que a pessoa não faça mais. Ou seja, parte da ideia de que o indivíduo não se torne reincidente, de que o indivíduo não vá praticar novamente um crime. Ele praticou um crime, ele recebe uma pena, e a função dele receber a pena seria justamente a de dizer para ele, olha, não dá para você praticar mais, porque agora você entendeu que você recebe uma pena pela sua conduta. E a prevenção especial positiva, é muito comum aparecer essa expressão, seria a dita ressocialização, né? Algumas pessoas utilizam a expressão correção, seria justamente a função da pena de modificar, ou de educar, ou de alterar o comportamento mesmo do indivíduo. Se a gente vai para a criminologia, pessoal, há 1 milhão de críticas a essa classificação, a essas classificações tradicionais, que não dá para a gente trabalhar com detalhes aqui. Mas é tradicional a classificação, cai bastante em prova, é útil também para a gente entender quais são as funções da pena. Tá? O Código Penal brasileiro, no artigo 59, ele traz duas expressõezinhas que faz a gente crer que o Código Penal adotou uma teoria mista, uma teoria eclética, que mistura um pouco o absoluto com as funções
relativas, porque o Código Penal, quando fala das circunstâncias aí, judiciais, que vão integrar a pena base, como a gente vai ver daqui a alguns minutos, ele fala que a pena vai ser aplicada conforme ela seja necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime. Então, reprovação nos remete à teoria absoluta, é retribuição, é reprovação, é punição, é a pena como um fim em si mesmo. E a prevenção nos remete às teorias relativas que falam em prevenção geral e especial, negativa e positiva. Esse artigo 59 não tem só esse conteúdo, é um artigo bastante usado aí na prática. E aí, professor Marcelo, eu já passo a bola para você para continuar, então, essa explicação rica que se inicia com esse artigo aí 59. Maravilha, Tiago. Poxa, a explicação rica foi a sua aí, apresentando as teorias da pena. E eu costumo dizer, brincando um pouco aí com o nosso código, que o Código Penal brasileiro tenta conciliar o inconciliável, porque ele adota a teoria absoluta que fala de retribuição, está expresso aqui. E, inclusive, esse é o maior discurso, né, midiático, né? Sempre o discurso dos noticiários, o discurso aí das redes sociais é sempre esse caráter retributivo da pena. É cadeia, é punição, é castigo. Então, assim, esse é o senso comum, isso fala mais ao senso comum, né? E o Código, ele tenta conciliar uma teoria absoluta com as teorias relativas. Assim, o que é meio né, parece contraditório, né? Por isso que falou assim, dá a entender realmente, mas é conciliar o inconciliável, porque as teorias relativas são uma crítica à teoria absoluta, e aí o Código vem com as duas, para retribuição e para prevenção. Então, assim, dentro dessa ideia do artigo 59, eu queria apresentar para vocês as três grandes fases de individualização da pena. Lembra que, à luz da Constituição, o nosso texto da Constituição diz que a lei regulará a individualização da pena. Então, é papel do legislador ordinário promover estabelecer balizas para que a pena seja individualizada no caso concreto. Então, o artigo 59 é uma manifestação desse princípio da individualização da pena, e ele vai estabelecer três grandes etapas. Eu identifico aqui três grandes etapas. Você vai ver aí nos incisos 1 e 2 do artigo 59, quando ele fala que o juiz vai escolher as penas aplicáveis dentre as cominadas. Isso se houver alguma alternatividade. Então, se houver algum tipo de alternatividade, o juiz vai ter que fazer essa escolha, ele vai ter que estabelecer, tá bom? Mas, na maioria dos casos, né, no nosso sistema, a regra é a pena privativa de liberdade. Então, via de regra, você tem pena de reclusão ou pena de detenção, que pode ser, isso em relação ao crime, né? Pode ser cumulada ou alternativamente combinada com a pena de multa. Então, se você tem somente a pena privativa de liberdade ou tem a pena privativa acumulada com a pena de multa, não tem escolha. Você não tem alternativa, tá? Então, essa primeira hipótese do inciso 1, ele está pensando numa hipótese de alternatividade. Você não vai encontrar no Código reclusão ou detenção. Não existe isso. Você pode encontrar detenção ou multa, por exemplo. Né? Ou então na lei de contravenções penais, que na minha visão está em vias de extinção, e acho que em breve a gente não vai ter mais contravenção penal, ou tudo vai virar crime, algumas vão ser abolidas, a tendência é essa, mas na lei de contravenções penais nós temos prisão simples, que pode ser aplicada isoladamente, ou a pena de multa isoladamente, ou as duas, cumulativamente ou alternativamente combinadas. Então, dentro desse universo de penas que nós temos, penas privativas de liberdade, nós temos as penas restritivas de direitos e a pena de multa. É nesse universo que o juiz vai transitar, dentro dessas hipóteses aí. Então, no inciso 2, ele vai estabelecer a quantidade de pena. Então, ele vai estabelecer o quantum da pena, dentro dos limites previstos. E aí, daqui a pouquinho, o Tiago vai falar sobre o critério trifásico. Vou daqui a pouco devolver para ele entrar nesse detalhe aí, que é o critério trifásico. Então, eu entendo esses incisos 1 e 2 como um grande momento, uma etapa
de aplicação da pena, em que o juiz estabelece a pena que está combinada, se não houver alternatividade, e a quantidade de pena, o quantum de pena. Com base na quantidade e na natureza da pena, ele vai para o inciso 3, que fala do regime inicial de cumprimento de pena. Então, veja, quais são os critérios para estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena à luz do inciso 3. Você vai trabalhar com a quantidade de pena, a natureza da pena, a pena de detenção, por exemplo, ela tem que ser iniciada em regime semiaberto ou aberto. A pena de reclusão admite os 3 regimes. Então, a natureza da pena, a espécie de pena, vai fazer diferença. A quantidade da pena, a pena acima de 8 anos, né? Aí eu sempre digo, né? Senta e chora. Acima de 8 anos é regime fechado, amigo. Não tem jeito, pode ser primário, gente boa, mas acima de 8 anos é regime fechado. Acima de 4 e até 8, se ele for primário, né? Se ele for primário. E as circunstâncias do artigo 59, aí do caput de 59, esses elementos aí que vão acompanhar toda a dosimetria da pena, né? 59 é o coração da matéria. Então, você tem a culpabilidade antecedente, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. O comportamento da vítima é circunstância judicial, mas não vai ser considerado depois para fins de regime inicial. Então, o regime inicial de cumprimento de pena vai ser estabelecido, já disse, conforme a espécie de pena e a quantidade da pena, se ele é primário e se as circunstâncias judiciais são favoráveis. Então, acima de 4 e até 8 anos, o regime indicado é o semiaberto. Mas o regime é o semiaberto se ele for primário, se ele não for reincidente, então, se ele for primário, não for reincidente, e as circunstâncias judiciais forem favoráveis. E aquele que é condenado a pena até 4 anos, sendo primário, sendo favoráveis às circunstâncias judiciais, ele poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, ok? Tem uma exceção aí interessante. Lembra da súmula 269 do STJ, que diz que admite-se o regime semiaberto para o reincidente, desde que a pena não seja superior a 4 anos e as circunstâncias sejam favoráveis. Então, dizem que não tem, né, combinação de lei, dizem que, né, tem que respeitar o tribunal não pode legislar, mas o STJ legislou nesse caso. Mas que bom que ele legislou para o bem, porque ele estabeleceu um regime semiaberto, na súmula 269, para o reincidente. Porque o reincidente, pela letra fria da lei, iria direto para o fechado. Então, para corrigir essa desproporcionalidade, o STJ cunhou a súmula 269, permitindo um regime intermediário, ainda que ele seja reincidente. Uma válvula de escape aí que o tribunal estabeleceu. A meu ver, foi feliz o tribunal nesse ponto, porque quebrou aquela desproporcionalidade que o legislador engessou aí. Ele colocou na verdade, automaticamente o reincidente ele teria que ficar no regime fechado. Então, ele deu uma medida intermediária, que é o semiaberto. Por fim, o inciso 4 do artigo 59 trata da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ou ele diz aqui melhor, por outra espécie de pena cabível, né? Se for o caso. Então, você pode ter, e aí eu remeto aqui ao artigo 44 do Código, quando ele fala sobre quando ele vai tratar da questão da substituição da pena, que pode ser por restritivo de direitos ou pena de multa, tá bom? Mas, para não me delongar muito aí, vou passar a bola para o Tiago novamente, que ele vai conversar sobre o critério trifásico, a primeira fase aí, fixação da pena. Perfeito, perfeito, professor. E não estava se alongando, não, estava ótimo aí, estava uma explicação interessantíssima. Concordo também com suas ponderações ali sobre a súmula do STJ 269. E passo, então, ao critério trifásico, né? A dosimetria da pena em si, fase por fase ali, noções gerais que vão ser importantes. Isso não é difícil de entender, né? Muita gente, às vezes, tem certa dificuldade de fazer diferenciação de conceitos, mas esses conceitos não são tão difíceis de entender, não, pessoal. Seguinte, no nosso Código Penal, né, no Código Penal em vigor,
a dia, né, jurisprudência bem fácil. É aqui, assim, em 3 fases principais, ou em 3 fases mesmo, a dosimetria da pena. Então, para estabelecer a quantidade de pena, o juiz não deve, digamos, tirar da sua cabeça, não deve tirar dos seus valores exclusivamente, né? Há valores mínimos na decisão judicial, mas ele não vai tirar disso, ele tem que fundamentar a decisão. Decisões, inclusive, sobre dosimetria, e talvez principalmente na dosimetria, tem que ser fundamentadas no direito brasileiro. Para a gente saber de onde vem o aumento de pena, de onde vem o não aumento de pena também, a gente precisa estabelecer critérios objetivos. E esses critérios estão estabelecidos no sistema trifásico, na dosimetria da pena, a partir das 3 fases consideradas pelo nosso Código Penal. Beleza, gente? Então, assim, de início, o que é que o magistrado, uma magistrada pode ou deve analisar quando vai estabelecer, fixar a pena no caso concreto em razão da prática de determinado crime? Vai analisar, claro, a pena mínima e máxima, né, combinada em abstrato. Digamos que o homicídio simples, que é um crime que tem pena entre 6 e 20 anos, é o crime em questão a ser analisado. O magistrado ou magistrada, então, vai analisar ali, a partir de 6 anos, se pode aumentar a pena em cada uma das 3 fases de que trata o nosso Código Penal. Primeira fase é a fase em que há a fixação da chamada pena base. É a primeira fase que trata do artigo 59 do Código Penal. Então, veja como é importante esse artigo. O professor disse, é o coração da dosimetria da pena. Por quê? Porque ele serve de parâmetro para regime inicial, serve de parâmetro para a pena base, serve de parâmetro, inclusive as circunstâncias são até repetidas no momento de decidir sobre a substituição por penas alternativas. É um artigo que se espraia ali por toda a aplicação da pena. E esse artigo, além de falar também das funções da pena, né, absoluta e relativa ao mesmo tempo, conciliando o inconciliável, como o professor disse, ele traz 8 circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima. Essas 8 circunstâncias geralmente são, ou deveriam, pelo menos, ser analisadas uma a uma, ainda que de forma breve. Olha, a culpabilidade não é intensa, não é leve, é média, os antecedentes existem ou não existem, a conduta social, a personalidade. Cada uma dessas circunstâncias judiciais deve ou deveria ser analisada uma a uma, e se criou um parâmetro objetivo de jurisprudência que é alvo de certa discordância, há quem ofereça outros parâmetros. Eu sei que tribunais regionais, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, têm adotado também critérios no caso, circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. O que a gente precisa guardar numa noção geral sobre isso? Que não dá para aumentar a pena na base por um elemento que é inerente ao tipo. Eu não posso dizer que as consequências são graves no homicídio porque a pessoa morreu. Porque no homicídio consumado, necessariamente a pessoa morreu. É inerente ao tipo que a pessoa tenha morrido. Ainda que seja grave, ainda que seja lamentável, isso já está valorado na pena mínima, na pena máxima em abstrato. O legislador já disse, olha, eu já estabeleço no mínimo a gravidade da morte consumada no homicídio. Então, não há como aumentar nas consequências porque a pessoa morreu, mas talvez haja como aumentar nas consequências porque essa pessoa que morreu era a pessoa que sustentava a família, deixou um filho de 2 anos que dependia bastante financeiramente dessa pessoa e que por isso a família ficou completamente desestruturada, a pessoa teve que ir ao psicólogo porque perdeu o pai. Essas são circunstâncias concretas que, uma vez comprovadas, podem gerar, a depender do caso, aumento de pena pelas consequências, porque não são inerentes ao tipo, são associadas àquele fato específico e realmente vão além do que o tipo em si coloca como consequência. Tranquilo? Então,
Na pena base, a gente vai poder aumentar a pena, o juiz vai poder aumentar a pena, desde que haja algo além do inerente ao tipo penal. Analisada a pena base, da dosimetria da pena e das atenuantes. O que são agravantes e atenuantes? Não são as circunstâncias do artigo 59. Então, quando você vê a menção assim, às circunstâncias do artigo 59, você está tratando da base. Porque trata das agravantes e das atenuantes, você analisa e leis esparsas, mas o grosso, o principal, está no Código Penal, sem dúvidas. Os artigos 61 e 62, no caso das agravantes, 65 e 66, no caso das atenuantes. São circunstâncias previstas no Código Penal sem a previsão de uma fração ou diminuição de aumento, assim como nas circunstâncias, que a jurisprudência foi dizer que era um sexto, e que geram o aumento, no caso das agravantes, ou a diminuição, no caso das atenuantes. Como na prática, o que a gente tem? A reincidência. A reincidência é agravante mais comum, talvez, na prática. O indivíduo que tem uma condenação anterior transitada em julgado antes do fato que se analisa, desde que essa pena decorrente da condenação anterior não tenha transcorrido aí, não tenha sido extinta há mais de 5 anos, porque aí já não há reincidência, segundo o nosso Código Penal. Nesses casos de condenação, o indivíduo é reincidente. Mas ele pode compensar essa reincidência possivelmente com um atenuante. Qual é a atenuante clássica? Eu diria que são duas. A menoridade, o indivíduo que tem menos de 21 anos na época do fato, o indivíduo que praticou, por exemplo, com 20 anos algum determinado crime, ele tem uma atenuação de pena necessária e objetiva em razão da idade dele. Ou o indivíduo que confessa espontaneamente a prática do crime. O STJ, na súmula 545, vai dizer que essa confissão tem que atenuar a pena sempre que ela for considerada como fundamento para a condenação. Então, não importa se ela foi parcial, não importa se ela foi qualificada, que é quando o indivíduo confessa, mas alega, por exemplo, estar em legítima defesa. Essa confissão deve ser utilizada quando ela for usada pelo juiz como fundamento para a condenação. Então, ela atenua a pena. O próprio STJ também diz que é possível e até recomendável compensar o aumento da reincidência com a diminuição da confissão. Então, a pessoa estava com a pena de 6 anos, a pena base foi aumentada ali para um pouco mais de 6 anos, 7 anos, por causa das consequências que eram graves. Quando o juiz vai à pena provisória, verifica que é reincidente, mas verifica também que houve a confissão e que a confissão ele usou como fundamento. No caso do homicídio, seria o tribunal do júri, né? A discussão um pouquinho mais complexa, mas digamos então que a menoridade está presente. A menoridade está presente, compensa-se com a reincidência, e aí a pena vai continuar em 7 anos. Vai ficar só o aumento das consequências. Por fim, o juiz ou a juíza analisam a pena definitiva, dosam a pena definitiva. Pena base, circunstâncias do artigo 59, pena provisória, agravantes e atenuantes, e, por fim, são analisadas as majorantes ou causas de aumento e minorantes ou causas de diminuição de pena, que estão previstas tanto na parte geral quanto na especial, mas com a diferença de que elas prevêem uma fração específica, é fácil de identificá-las por isso. Vai haver uma fração de 1/3 a 2/3, a pena aumenta, de 1/3 a 2/3 a pena diminui. Um exemplo disso é a tentativa, né? No homicídio é muito comum, se o homicídio é tentado, há diminuição de 1/3 a 2/3. Essa é uma causa de diminuição prevista na parte geral, que na terceira fase da dosimetria da pena vai ser considerada pelo magistrado ou pela magistrada, que depois vai chegar a uma pena definitiva. Passados esses 3 critérios, um deles que é o artigo 59, o segundo deles que é a análise de agravantes e atenuantes, e o terceiro dele que é a análise de qualquer majorante ou minorante, seja prevista na parte geral, seja prevista na parte especial, o juiz fecha a pena e diz, olha, eu condeno tal pessoa a tantos anos de reclusão, além de multa, pela prática. Assim também é possível que o próprio Ministério Público da pena
objetivamente, racionalmente, que obedece aos parâmetros legais e à jurisprudência do STJ, não vai ter motivo para nenhuma reforma. Vejo como é importante, portanto, esse assunto na prática. É isso, professor Marcelo. Deixo a bola aí com você novamente. Thiago, pô, dá vontade de ficar o dia inteiro aqui, cara. O assunto é muito bom e, assim, cara, a clareza também, né? Verdade. A apresentação é muito gostoso, cara. A gente, né, tá ouvindo aí, conversando sobre esse tema. E, olha, só abrindo um parêntese aqui, antes eu vou voltar a falar, vou falar sobre os regimes de cumprimento de pena, eu vou fazer algumas considerações, além daquelas que eu já apresentei. Mas, assim, abrindo um parêntese, gente, esse tema é tão importante, porque, assim, para a gente, Thiago, isso é o nosso dia a dia, né, cara? Isso é a nossa vida. A gente fala com naturalidade porque a gente vê isso todo dia. Talvez, assim, o colega que está assistindo a gente aí, ele fica assim, caramba, mas, amigo, amiga e amigo, quem está acompanhando a gente aqui, está estudando, veja, a dificuldade que você tem agora de enxergar isso, a gente também tinha no seu tempo, no tempo de estudante, no tempo de concurseiro, mas é que isso faz parte tanto da nossa vida que para a gente assim é uma naturalidade, assim né, a coisa tá no sangue já, porque a gente vê isso todo dia. E é um tema tão importante e eu quero te encorajar a estudar, eu quero te encorajar a aprofundar, a buscar mais esse tema que a gente está apresentando aqui, que ele é muito essencial para todos os concursos. Se você for fazer prova para magistratura, você vai fazer dosimetria da pena na sentença. Prova para o Ministério Público, você vai fazer recurso, apelação, você vai ter que, de alguma peça, vai ter que abordar a dosimetria da pena também. E prova para a defensoria, é certo, toda prova, segunda fase, prova prática de defensoria, sempre tem, né, um dos pontos lá para você atacar, sempre tem uma dosimetria da pena. Então, assim, é uma coisa tão fundamental e eu quero te encorajar mesmo a mergulhar nisso, a estudar, porque é um tema, além de ser muito interessante, é muito cobrado, mas assim também é um tema delicioso de se estudar. Eu tenho aqui um livro de cabeceira, vou até dar uma dica que eu não sei se já está esgotado de novo, tá? O livro do professor José Antônio Paganella Bosch. Cara, o meu livro de cabeceira é esse, das penas e seus critérios de aplicação. Eu não sei se o Thiago tem algum preferido também aí, mas eu vejo, né, o livro do professor Bosch, das penas e seus critérios de aplicação. Está sempre esgotado, é da Livraria do Advogado, né, editora Livraria do Advogado, lá de Porto Alegre. Cara, mas é um dos melhores, assim, não sei se o melhor, mas para mim, é livro de cabeceira que está comigo desde sempre. E, assim, ele vai dar uma visão crítica, ele vai aprofundar o tema, o estudo. Então, assim, vale muito o investimento, assim, não sei se o Thiago tem alguma outra dica aí também de livro também, mas eu já vi livro que é praticamente baseado nele. Já não vou dizer o nome do santo, mas já vi livro que a pessoa praticamente foi na fonte, porque é muito bom o material. Não sei se tem alguma dica aí, Thiago, de livro sobre o tema. Fala aí. Tenho. O livro que, para mim, é de cabeceira, eu adoro esse tema também. O livro que, para mim, é de cabeceira é o do Rodrigo Roig, colega nosso aí, defensor do Rio de Janeiro, Aplicação da Pena. Livraço também. Livraço, bem crítico, bem objetivo, trata da prática. É um tema ali que, para quem tem uma base, é uma delícia de ler. Para quem não tem uma base, eu acho que também dá uma base já boa. Ele não é tão basicão, assim, objetivo para quem está começando do zero, mas eu acho que ele é agradável de ler. Ele é instigante e eu acho que é muito bom também. Muito legal a tua indicação também, professor. O Rodrigo Duque Estrada Roig, né? Rodrigo Duque Estrada Roig, ele, cara, é top, né? E, assim, algumas teses dele, o STJ já abraçou, né? Lá na execução penal, sim. Assim, e, assim, eu vejo como, e não é puxando a brasa para a sardinha da defensoria, não, mas assim, é um pensador, é um cara que tem uma base, assim, teórica fortíssima, e, assim, e tem ideias, né? E passa essas ideias, e as teses são viáveis, são teses boas. Cálculo diferenciado na época do crime hediondo e comum, o STJ abraçou essa tese que veio do Rodrigo Roig lá, né, com o recurso da Defensoria do Rio de Janeiro. Então, assim, também é outro grande autor, assim, e merece aí,
principalmente para quem vai fazer defensoria, né? Mas ele é base, a base científica dele serve para todas as áreas, né? Então, assim, fica a dica aí de literatura para quem for investir, vale a pena, porque, veja, o livro que você adquire hoje, eu tenho uma tese, tá, Tiago? Eu acho que você deve compartilhar da mesma tese. Não existe atalho, tá, gente? É claro que o papel do professor é apontar o caminho, é mostrar o caminho. A gente tem a experiência, a gente já passou por isso. Assim, as dúvidas que você tem, nós já tivemos também. A diferença é que, de repente, é uma coisa cronológica. Aí a gente conseguiu antes, né? Nasceu antes, né? No meu caso, nasci bem antes. Então, assim, a gente tem umas questões mais cronológicas. E, assim, também da maneira como foi aplicada a preparação. Mas a experiência da gente, a gente pode transmitir para você, para te, né, também dar uma luz, dar uma orientação no caminho. Mas não tem atalho, gente. Não tem atalho, é estudar mesmo. E, é claro, estudar otimizado, estudar com uma orientação certeira. Mas tem que estudar. E os fundamentos, o raciocínio, tudo isso tem que ser trabalhado. Porque você, diante de uma coisa nova, numa prova oral, por exemplo, às vezes o examinador tira um negócio lá que você tem que construir na hora. Então, você tem que ter a base do raciocínio. Não é uma decoreba, não é uma memorização pura e simples, mas é um trabalho que você vai construindo na sua preparação e você vai estar pronto para enfrentar as fases do concurso. Por isso, a recomendação. Então, a dica de livro aí, né, do Rodrigo Roy e do Bosch, né, para esse estudo das penas, acho que são duas literaturas interessantes aí para você investir. Mas vamos lá, voltando aqui para a questão, falando do regime inicial. Eu já falei um pouco sobre o regime naquele momento anterior, e eu falei dos critérios legais, tá bom? Então, critérios legais, a natureza da pena e a quantidade da pena. Tá? Eu queria chamar a atenção para um detalhe lá do artigo 387 do CPP, porque no 387 do CPP, quando o juiz profere a sentença condenatória, o regime inicial já pode ser fixado computando o tempo de prisão cautelar. Pode e deve. Na verdade, pode e deve. Esse tema era tratado meio que indiretamente em súmula do Supremo Tribunal Federal, mas está no texto do CPP, no artigo 387, lá o parágrafo 1º ou 2º, que ele diz que o juiz vai considerar o tempo de prisão cautelar para efeito de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Só para você ter um exemplo. Imagine que o réu tenha sido condenado a 5 anos, tá? Uma pena de 5 anos de reclusão. Ele, pela quantidade da pena, ele iniciaria em regime semiaberto, tá bom? Sendo favoráveis as circunstâncias. Mas imagine que ele tenha ficado um ano e um dia, né? Um ano já basta, um ano preso cautelarmente, que é muito tempo, né? Mas isso acontece. A gente vê isso no dia a dia, nossos assistidos, muitas vezes, apesar da nossa insistência, as prisões cautelares continuam se estendendo por muito tempo. Então, imagina que ele tenha ficado um ano cautelarmente preso. Na sentença condenatória, o regime que pela pena seria de semiaberto, na verdade, computando esse ano de prisão cautelar, vai permitir a fixação do regime inicial aberto. Por quê? Porque vai ser já computado, porque a prisão cautelar vai ser computada aqui já como parte dessa pena cumprida, né? Você tem a detração e você tem aqui também o cômputo para fim de fixação do regime inicial. Isso é muito importante. Outra questão importante que eu queria frisar quanto ao regime inicial é que, assim como o Tiago disse, que a pena não pode ser uma invenção da cabeça do magistrado. Né? Tem aquela brincadeira de criança, né? Diz um número, né? Soma 5, multiplica por 2. Né? A pena não é feita desse jeito, não. A pena tem um critério científico, o passo a passo, o critério trifásico, que o Tiago acabou de passar aqui para a gente, ele é um critério científico. Então, o juiz não pode estabelecer a pena de trás para frente. Eu vou dar tantos anos. E aí, de trás para frente, ele vai fazendo aquela continha, né, forçada para dar aquela quantidade. Isso aí, gente, é flagrantemente ilegal e inconstitucional. É uma dosimetria forjada. Então, ele tem que seguir o passo a passo, o critério trifásico.
Da mesma maneira, quando ele vai fixar o regime inicial, ele não pode pensar na gravidade abstrata do delito para estabelecer um regime mais gravoso. Eu costumo brincar, né, e aí, com todo o respeito ao apresentador, né, é o Código Penal do Datena, né? Prisão, malagueta, aquela história, né, popular, né, de prisão. Porque assalto à mão armada é um crime muito grave, né? Isso aí é a fala dos noticiários, né, dos programas policialescos de TV. Então, veja, o roubo com emprego de arma, por exemplo, ele pega ali uma arma branca, e vai dar uma pena de 5 anos e 4 meses, mais ou menos, né? Se ele for primário, circunstâncias favoráveis, vai dar 5 anos e 4 meses. O regime é semiaberto, mas o clamor popular diz, não, isso é um crime muito grave, então tem que ser prisão, refechado, tem que ser regime fechado. Veja, o juiz não pode se valer dessa opinião quanto à gravidade abstrata do delito. É isso que o próprio Supremo Tribunal Federal estabeleceu na súmula 716, que a opinião do julgador quanto à gravidade abstrata do delito não é a fundamentação idônea para fixar um regime mais gravoso do que aquele permitido de acordo com a pena aplicada. Então, o juiz tem que ser coerente. Se ele aplicou a pena, e a pena é aquela, e ele já analisou as circunstâncias, como o Tiago disse, as circunstâncias judiciais vão aparecer em todas as fases. Então, se ele é primário, circunstâncias favoráveis, o regime é esse. Então, eu não posso tirar do meu imaginário uma gravidade abstrata do delito, ou o que as pessoas dizem que é, para poder fixar um regime pior. Não, tem que ser fechado, porque esse crime é grave. Veja, qual foi a pena aplicada? Então, seja coerente. Seja coerente com a sua fundamentação. Esse é um ponto importante. E tem a súmula irmã, que é a 717, que é a 717 do Supremo. Eu falei da 716, a irmã dela é a 17, né? Que diz que o juiz pode até aplicar, desde que faça com fundamentação idônea. O STJ foi um pouquinho mais inteligente na construção da súmula, quando ele cunhou a súmula 440. Então, se você pegar a súmula 440 do STJ, ela reúne as duas ideias num verbete só. E diz o seguinte, fixada a pena no mínimo legal, veja só, se a pena está no mínimo legal é porque todas as circunstâncias foram favoráveis. Ou seja, você não tem nenhuma circunstância desfavorável daquelas do 59. Fixada a pena base no mínimo legal, veja como é que está tudo entrelaçado. É vedado o estabelecimento de regime mais gravoso, de regime prisional mais gravoso do que o cabível, em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Então, essa súmula, que sintetiza a ideia daquelas duas súmulas do Supremo, quanto a esse... Eu falei errado o número, né? 718 e 719 do Supremo, tá? Eu acho que é isso, né? O Tiago me corrige aí. 718 e 719, que no STJ são sintetizadas na 440. Mas a ideia importante o juiz tem que ser coerente, o juiz tem que fundamentar a aplicação do regime inicial. E o trabalho que ele fez no critério trifásico é fundamental, porque isso vai naturalmente levar a um regime. Ele vai chegar, claro que naturalmente, através desse método científico, ao regime inicial. Então, ele não pode tirar da ideia dele ou da opinião pública a gravidade do delito para fixar um regime pior. Tem que ser coerente com o que ele estabeleceu. Então, eu queria frisar esses dois aspectos, né, de que há necessidade de uma fundamentação idônea, assim como você não pode fixar a pena base acima do mínimo legal, a partir de elementos inerentes à figura típica, como o Tiago bem colocou, né? Eu não posso usar o furto, qual é a motivação do furto? Eu ganho fácil sempre. O cara vai ser ladrão para quê? Para ganhar alguma coisa que ele não quer trabalhar. A verdade é essa, né? Então, você não pode pegar elementos inerentes. A fraude é inerente ao estelionato. Então, você não pode pegar coisa que é inerente ao tipo para aumentar a pena base. Você tem que pegar aquelas situações que extrapolem realmente a figura típica para elevar a pena. Da mesma maneira, é o regime. O regime tem que ser coerente com a natureza e a quantidade da pena aplicada. Se ele é primário ou não, se ele é reincidente, se ele é primário.
se as circunstâncias são favoráveis. Então, são os critérios que o legislador estabeleceu. Essas balizas devem ser respeitadas para que a dosimetria da pena seja de acordo com o princípio, com a garantia constitucional. Tá legal? Vou devolver para o Tiago aí, que ele vai falar sobre a questão da substituição da pena agora. Maravilha, maravilha, Marcelo. Muito bom mesmo. Concordo também com tuas observações. Eu vou pegar aí um gancho aí da sua observação sobre os estudos. Realmente, o tema é instigante mesmo, o tema é muito bom. E é aquela história, né? Às vezes a gente vê opiniões. Eu gosto de dialogar com pessoas de fora da área também. Às vezes tem um engenheiro, um médico, que diz assim, pô, eu acho que isso daí da pena que você está falando aí não é muito justo, não. O cara tem que pegar uma pena maior mesmo e não tem isso muito de fundamentação, não. Às vezes as pessoas não compreendem que muitas vezes o magistrado ele pode até ter uma indignação interna com a pena. Eu acho que deveria ser maior, homicídio pune pouco. Mas a questão é que ele é magistrado, ele não é legislador, né? Então, assim, ele não pode aumentar a pena por um elemento inerente ao tipo, porque o elemento é inerente ao tipo. Essa foi a escolha do legislador. O legislador disse, olha, você vai partir de 6 anos de homicídio simples. Se isso é pouco, se isso é muito, não é você, magistrado, que vai decidir. Eu decidi, e aí deixa que o legislativo, se for o caso, muda. E se mudar também, sendo inconstitucional, a gente pode até pedir a não aplicação de uma lei, mas sendo constitucional, então não havendo pronúncia de inconstitucionalidade, todo mundo vai aplicar, inclusive aquele magistrado que antes estava indignado. Então faz parte isso, pessoal, e é por isso que esse assunto também é tão comum ao Ministério Público, Magistratura, Defensoria Pública, são dados objetivos. Assim que o STJ decide, assim que vai cair na prova de magistratura, de delegado de polícia, de defensoria, de Ministério Público, beleza? Então, professor, nota 1000 aí, muito legal mesmo suas opiniões. Concordei integralmente, mas fica fácil que a gente tá na mesma instituição, né? Mas, de qualquer forma, passando aqui até para a gente caminhar aqui para a parte final da fala de pena, a substituição, né, pessoal, de penas de privativas de liberdades e penas restritivas de direito ou multa também atende a critérios objetivos. Eu sou malucamente como é que a gente aplica a pena, faz uma aplicação de uma pena X, a gente analisa a partir disso o regime aplicável, voltamos depois ao artigo 59, né, quando a gente vai analisar o regime aplicável, para ver se o regime é aberto, semiaberto, ou até fechado, a depender da quantidade de pena e das circunstâncias, da primariedade ou da reincidência. E aí, analisamos também, depois da fixação do regime, a possibilidade de substituição por penas alternativas, que podem ser restritivas de direito, podem até ser pena de multa, em alguns casos aí, mais restrita. O intuito é não punir, não colocar na prisão desnecessariamente, né? Colocar na prisão aqueles casos que realmente merecem prisão, e é por isso que o legislador oferece algumas alternativas que não são penas de prisão, muito embora no futuro, ali na execução penal, se forem descumpridas, possam depois se tornar pena de prisão, lá no futuro, pena privativa de liberdade. Então, como e quando um juiz ou uma juíza pode substituir uma pena privativa de liberdade, uma pena aí, digamos, num furto qualificado de 2 anos de prisão, de reclusão, por pena restritiva de direito. Os requisitos estão no artigo 44, tá, do Código Penal, que estabelece o seguinte: em primeiro lugar, a pena privativa de liberdade ela não deve ser superior a 4 anos. Então, não pode ser uma pena de 5, de 6 anos. Nesses casos, não vai haver a possibilidade de penas restritivas de direito. Esse é um dos requisitos. Há possibilidade de substituir por multa, e esse requisito é de pena de até 1 ano, tá? Então, pena de até 1 ano pode até ser substituída só por multa, ou só por uma restritiva de direito. Mas pena de até 4 anos também pode ser substituída por penas restritivas de direito, em vez de serem cumpridas penas privativas de liberdade, a popular pena de prisão. Tranquilo? Um outro requisito: o crime, no caso dos crimes dolosos, ele não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, no caso dos crimes dolosos. Então, um exemplo clássico em que é vedada a substituição
os casos de crimes de lesão corporal, crimes com violência, né? crime de roubo, mesmo que a pena por algum motivo, roubo tentado, por alguma causa de diminuição ficou ali abaixo de 4 anos. Mesmo nesses casos, não há como se falar em substituição. Por quê? Porque o roubo pressupõe a violência ou a grave ameaça, tá? Então, crime doloso tem que ter sido sem violência ou grave ameaça. Ou o crime tem que ter sido culposo. E aí, por aí se vê que é possível pensar em substituição dos crimes culposos até quando há violência ou grave ameaça. Terceiro requisito, o réu não pode ter sido reincidente, tá? Em crime doloso. Esse terceiro requisito aí é um requisito que está previsto, na verdade, no inciso 2º do artigo 44, é um requisito que ele é complementado pelo parágrafo 3º do mesmo artigo 44. Por quê? Porque o artigo 44 vai dizer, olha, um dos requisitos para a substituição é que o réu não seja reincidente em crime doloso, mas o parágrafo 3º diz, ele pode até ter substituída essa pena por restritiva de direitos ou por outra pena, desde que essa substituição seja socialmente recomendável, mesmo quando ele é reincidente, exceto quando ele é reincidente específico. Então, traduzindo essa conjugação entre o inciso 2º e o parágrafo 3º do artigo 44. O réu reincidente em crime doloso, em regra, ele não faz jus à substituição de pena. Ponto final. Esse é o inciso 2º do artigo 44. Mas se ele não for reincidente específico, ou seja, se ele não é reincidente naquele mesmo crime que se está analisando, eu estou analisando o furto, mas ele não é reincidente em outro furto, ele é reincidente em outra situação. Se a substituição se apresentar como socialmente recomendável, é uma substituição que atende melhor as finalidades da pena, né, que estão ali estabelecidas no artigo 59, é possível ainda assim a substituição por penas restritivas de direito, ou dependendo da quantidade de pena, até por multa. Tranquilo? E o último requisito do inciso 3º aí do artigo 44 nos remete mais uma vez ao artigo 59. Então, repetem-se quase todas, não todas, mas quase todas as circunstâncias judiciais do artigo 59. Diz o nosso Código Penal no artigo 44, inciso 3º, que quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, o motivo e as circunstâncias, e aqui não aparecem as consequências e o comportamento da vítima, né? Aparecem 6 das 8 circunstâncias do artigo 59. Quando essas 6 circunstâncias indicarem que a substituição é uma boa medida, é suficiente para usar a expressão do Código Penal, ela também vai ser possível. Então, fazendo uma revisão geral rápida, o juiz condenou, ele faz a dosimetria da pena e analisa a primeira fase, segunda fase, terceira fase da dosimetria. Analisou a dosimetria da pena e fixou uma pena definitiva, ele vai para o regime inicial. E aí volta para o artigo 59, que tinha sido usado lá na primeira fase, e analisa se o agente é primário ou não, analisa a quantidade de pena que foi fixada, estabelece o regime inicial. Depois de estabelecer o regime, a depender da quantidade de pena, vai haver a possibilidade de substituir essa pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e até por multa. E aí ele vai analisar os requisitos do artigo 44 para ver se faz essa substituição. Inclusive, depois de analisar essa substituição, mas isso daí a gente falta até um pouquinho de tempo mesmo para esgotar todo o assunto de pena aí, que é bem vasto, ele vai analisar até a possibilidade de suspensão condicional da pena, ou sursi da pena, como é conhecido, que também aqui tem requisitos bem objetivos no Código Penal. Então, são várias as análises que um magistrado ou uma magistrada faz na dosimetria da pena, na fixação do regime, na substituição. Essas análises têm de ser objetivas e, como são muito comuns na prática, como o professor disse, é coisa que a gente vê todo dia, sobe muito para o STJ aí. Assim, todo dia tem uma polêmica nova, então são várias as posições aí já consolidadas, há outras posições que estão por se consolidar, que são objeto de discussões e sustentações orais ali nos tribunais de Brasília por parte das instituições que atuam nesses tribunais, a exemplo da Defensoria, do Ministério Público, da advocacia privada, enfim. E essa discussão é muito
tema é tão instigante, muita diferença na vida da pessoa, tanto para o bem quanto para o mal, uma dosimetria bem feita, mal feita, e a utilização do conhecimento técnico objetivo, né, correto sobre esse assunto. Tiago, você disse tudo aí, cara. A gente, assim, claro que a gente vive de perto o problema, né? Porque uma dosimetria da pena bem feita é a pena justa. É só isso, cara. Né? É só isso que a gente quer, né? É a pena justa. E dentro desses critérios, veja, eu sou defensor, eu completei agora, em outubro, 14 anos de defensoria, tá? E eu trabalho hoje, você falou de levar esses temas para os tribunais superiores, né? E exatamente a minha função hoje é essa. Eu trabalho no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, então eu sempre digo que eu faço meio de campo, né? Porque o pessoal trabalha na primeira instância, então eles vão municiar, né? Vão preparar todo o terreno para que aqui na 2ª instância eu consiga ter elementos para levar essa discussão para os tribunais superiores. Então veja como é que o trabalho é todo interligado. E assim, as pessoas dizem, vou voltar mais uma vez para o senso comum, as pessoas, tem muito recurso, tem muito isso, muito aquilo. Não é isso, a realidade não é essa. Você tem caminhos para levar a discussão ao Supremo e ao STJ. Violação da Constituição, violação da lei federal, contrariou a jurisprudência já pacífica dos tribunais. Então, os caminhos são bem estreitos, né? Para subir um recurso especial sem agravar, só para, né, ter uma ideia, a minha média, Tiago, é 1 por ano. Lá no gabinete tem comemoração, quando a gente consegue subir um recurso especial sem agravo. Tem festa no gabinete, porque não sobe. A restrição na admissibilidade é muito grande. E tudo, muitas vezes, sai pela súmula 7, essa é matéria fática e tal. Mas não é matéria fática, é matéria de direito. E tudo que a gente tratou aqui agora, veja que a gente falou de uma maneira, né, científica, dentro da legalidade, dentro dos critérios. E veja, a matéria é de direito. E essa matéria tem que subir, ser discutida. Ela, aos poucos, ela vai subindo, né? Água mole em pedra dura, e vai chegando lá. Para quê? Para que as injustiças sejam corrigidas. Né? A gente, às vezes, o nosso papel, claro que a live aqui, a aula não é sobre defensoria, mas, às vezes, o papel do defensor é mal entendido. A gente quer fazer justiça. E se ele tiver que ser condenado, ele vai ser condenado. Sim, não é o nosso papel condenar. O juiz condena, o Ministério Público acusa. E o nosso papel é que seja a pena justa, se ele for condenado. E aí, dentro dessa metodologia que a gente está apresentando, né, o nosso papel é esse, levar o debate, levar a discussão. E é claro que, se todas as instituições da advocacia, da promotoria, da magistratura, da defensoria, falarem a mesma linguagem, entenderem na forma científica, melhor para todos, né? Mas fica aqui o meu momento de desabafo, né, sobre essa realidade que a gente vive, que, infelizmente, eu tenho processos no tribunal em que o desembargador diz assim, olha, eu sei que a súmula 444 do STJ diz que inquéritos e ações penais em curso não podem agravar a pena base. Ele diz, eu sei, mas eu agravo. Eu agravo mesmo assim, porque eu acho que aí vem a fundamentação dele, ou seja, contrariando expressamente a súmula. Então, a gente vê, né, a realidade é assim. Mas, para finalizar, Tiago, eu vou falar da pena de multa, aqui algumas rápidas lembranças sobre a pena de multa, né, para completar aqui a nossa proposta de hoje. Tá? Gente, a pena de multa, ela tem natureza pecuniária. A pena de multa é uma pena pecuniária. À luz do artigo 49 do Código Penal, a pena de multa deve ser destinada ao fundo penitenciário. Ela vai para o fundo penitenciário. Regra geral, a multa não é para a vítima, a multa é para o Estado, a multa é paga para o Estado, para o fundo penitenciário. Então, dentro dessa proposta do Código Penal, a multa é fixada a partir de um sistema diferente, que é o sistema de dias-multa. Então, a fixação da pena de multa é bem diferente. Então, ele coloca a baliza de 10 a 360, então o Código estabelece de 10
a 360 dias multa, então essa é a margem que o julgador tem, e o valor unitário dia multa é calculado com base no salário mínimo vigente à data do fato. Então, a data do crime. É claro que esse valor vai ser corrigido monetariamente, mas a base de cálculo é o salário. Então, você tem de 1 a 30, de 1,30 avos até 5 salários mínimos, para estabelecer o valor do dia multa. Tá? O valor do dia multa, segundo o artigo 60 lá do Código Penal, ele vai ter que levar em consideração a condição econômica do condenado. Então, eu não posso aplicar uma multa impagável. A multa tem que ser exequível. Eu tenho que estabelecer uma multa que seja compatível com a condição econômica do acusado. Alguns doutrinadores, inclusive, afirmam que esse tem que ser o único critério, mas essa é a posição minoritária. Para a gente seria ótimo, porque o nosso assistido é insuficiente, mas esse critério é minoritário, de que a condição econômica seria o único critério. Não. A condição econômica é um dos critérios para fixar a pena de multa. O que prevalece no Supremo Tribunal Federal? Isso ficou muito claro no julgamento do Mensalão. O STF, essa questão foi levada ao Supremo, e no caso do Mensalão, ficou assentada a tese de que a pena de multa acompanha o critério trifásico. Então, olha como é que a gente volta para a base. A pena de multa acompanha o critério trifásico. Ela deve ser aplicada na proporção do critério trifásico. Então, por exemplo, se eu apliquei a pena base mínimo legal, a pena de multa começa com 10 dias multa. Eu aumentei na segunda fase pela reincidência, aumentei 1/3, então aumenta de 1/3 a pena de multa. E assim vai, então, você vai aplicando, seguindo o critério trifásico. Esse é o entendimento, que é o entendimento majoritário da doutrina, a posição majoritária da doutrina é essa, e que foi encampada pelo Supremo Tribunal Federal também. Isso ficou muito claro no julgamento lá, numa das questões levadas lá no caso do Mensalão. Tá bom? Então, o critério de estabelecimento da pena de multa é com base nos dias multa. Então, eu tenho de 10 a 360 dias multa. Eu tenho o valor individual, que é o dia multa, que varia entre 1/30 e 5 salários mínimos. Esse é o critério que o legislador estabeleceu. Esse valor, o próprio Código estabelece também que ele pode ser triplicado. Mesmo que a multa seja aplicada no seu patamar máximo, ela ainda pode ser triplicada se ela se mostrar insuficiente, levando em consideração também a condição econômica do acusado. Então, veja só, o que é importante aqui? Também existe um critério legal, um balizamento legal, para que a pena de multa seja estabelecida. Isso é fundamental, ela tem que ser respeitada. A pena de multa tem natureza pecuniária. E uma importante modificação que nós tivemos recentemente, lá na Lei 13.964 de 2019, conhecida como Lei Anticrime, que alterou o artigo 51 do Código Penal. Isso é muito importante, isso aí está sendo repetidamente falado, porque é o tema da hora, e diz o seguinte: transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas suspensivas da prescrição. Que eu quero chamar a atenção com essa redação do artigo 51, que foi alterado pelo pacote anticrime. Havia um entendimento do STJ de que a pena de multa seria executada pela Fazenda Pública, pela Procuradoria da Fazenda respectiva. Então, por exemplo, no âmbito federal seria a Procuradoria da Fazenda Nacional, no âmbito estadual as Procuradorias estaduais. Então, nós teríamos esse entendimento que era sumulado pelo STJ. O Supremo Tribunal Federal havia decidido recentemente que o Ministério Público era o legitimado para execução da pena de multa. Isso é muito importante. Então, a posição do Supremo Tribunal Federal foi, 2019, afirmando que o Ministério Público seria o legitimado para execução da pena de multa, à luz da literalidade do artigo 64 da LEP.
sendo que, se ele não executasse a multa em 90 dias, aí haveria uma legitimidade subsidiária da Procuradoria do Estado ou da Fazenda Nacional. Ok? O que acontece? Com essa redação do artigo 51, dada pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, dizendo que a pena de multa vai ser executada no juízo da execução penal, fica reforçada a posição do Supremo Tribunal Federal de que a atribuição é do Ministério Público e existe aqui uma dinâmica para isso acontecer. Quando transita em julgado a sentença condenatória, o réu é intimado a fazer o pagamento no prazo de 10 dias, não havendo esse pagamento voluntário no prazo de 10 dias, então vai ser feita essa execução, entre aspas, uma execução forçada da pena de multa, mas ele tem a oportunidade de, no prazo de 10 dias, fazer o pagamento da multa. Ok? Não sendo feito, aí vem a sequência do artigo 50 e do artigo 51 do Código Penal, considerando-se a multa como dívida de valor. O que é importante? O inadimplemento da pena de multa não gera conversão em prisão. O inadimplemento da pena de multa não gera conversão em prisão, porque ela é considerada dívida de valor, ou seja, ela é pena de natureza pecuniária, ela será executada dessa maneira, mesmo que perante o juízo da execução penal, conforme a redação atual, que deixa claro isso aí, do artigo 51 do Código Penal. Tá bom? Então, essa é a ideia que eu queria trabalhar com você aqui sobre a questão da pena de multa, e fechando aqui esse nosso encontro aqui, que eu acho que foi muito produtivo, assim, foi muito bom esse tempo que nós passamos aqui, conversando sobre as penas, falando sobre esse tema. Olha, eu quero agradecer a vocês, pela participação no evento, por esse momento aqui que nós tivemos, eu aqui com o Tiago, aqui fazendo esse bate-bola, Assim, foi muito legal, Tiago, esse tempo que nós passamos aqui, dividindo aqui nossas experiências, compartilhando aqui a experiência como professores, como defensores também, Se bem que a live não é para defensoria, é uma live para everybody, é para todos, Então, o objetivo aqui foi despertar em você esse interesse pelo tema, tá? Eu quero te convidar novamente se você ainda não é inscrito, a se inscrever no canal, no nosso canal aqui do SESI, e para que você acompanhe outros conteúdos. E te desafiar a participar desses 10 encontros aí, desses 10 momentos, falando desses 10 temas mais importantes, participar do simulado. Lembra que os 10 melhores aí do simulado vão receber prêmios, contemplados aí com prêmios, tá? Curta o vídeo aí, se o vídeo realmente foi relevante para você, curta aí para mostrar para outras pessoas também que vale a pena acompanhar esses conteúdos, tá bom? Tem muita coisa aí para chegar pela frente, tem muito conteúdo para a gente trabalhar. Amanhã, o tema a ser tratado é o tema do crime e da imputabilidade penal, tema muito também importante e recorrente nas provas de concurso, tá bom? E eu vou aqui me despedindo de vocês, agradecendo pelo carinho, pela atenção aí, quem até agora aguentou aqui esse nosso encontro, que suportou aqui com paciência a nossa fala, e agradecer também aqui ao Tiago, aí, que compartilhou comigo esse vídeo, e passar para ele também fazer suas considerações finais e despedidas aí. É isso, professor Marcelo. Obrigado aí pelas palavras, pela exposição brilhante. Para mim foi uma honra também conversar com você, trocar uma ideia boa sobre penas, sobre defensoria pública, sobre a prática, que envolve, como você... Pessoal, esse é um assunto objetivo, é um assunto que nós tratamos de uma forma muito parecida, conforme a posição que nós estejamos exercendo. Tratam do tema de forma muito parecida. Também reitero, curtam aí o canal, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, participem aí das demais aulas, do simulado, do próximo tema, que é essencial, crime e imputabilidade, também bastante instigante.
Agradeço também mais uma vez ao César de Vero, ao professor Marcelo, e seguimos aí à disposição. Espero que a gente tenha aí ajudado um pouquinho a, pelo menos, criar interesse cada vez mais nessa turma para estudar esse tema tão legal, tão instigante.